No campo do Timão ele surgiu, a camisa alvinegra o mundo aplaudiu. No Parque São Jorge nasceu o gênio, com a bola no pé, criava mil desenhos. Rivelino. Boa noite. No último dia 1º, Roberto Rivelino, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, completou 80 anos. Razão pela qual usaremos este horário, que costuma ser do programa Cartão Verde, para lhe render homenagem. O documentário Rivelino 80, que você assiste a partir de agora, começa com um passeio pelo acervo pessoal do craque, que está em um memorial recém-criado, instalado na casa dele. Posso explicar um pouco a história do museu? Porque aqui era um espaço aberto, porque o Rodrigo, meu filho, falou, pai, vou fechar aqui para deixar os carros, né, melhor guardados. Pai, tudo bom, filho? Aí, de repente, ele falou para mim, eu vou fazer um memorial, né? Não é um memorial teu aqui. Eu falei, ah, não, filho, não, eu vou fazer para você. Então, ele que criou. E ele que fez para mim chamar uma pessoa competente e deu. Então, começa com isso. Eu, quando tinha 3 anos, batendo na bola. Graças a Deus, já Deus falou, ó, você vai ser boleiro, você vai jogar futebol, porque é impressionante. Eu tenho foto quando eu jogava profissionalmente, eu batendo na bola, e o movimento praticamente é muito parecido, ou igual. Essa camisa aqui, Flá, foi quando a inauguração do Itaquerão. Primeiro jogo em Itaquerão, convidaram ex-jogadores, atletas, e eu fiz o gol, né? O primeiro gol no Itaquerão de pênalti. Que eu não batia pênalti, o Ronaldo era o goleiro, falei, Ronaldo, pô, você não vai me complicar, não, Rival, você vai chutar aquele papo. Aí ele deixou falar. Então essa camisa eu usei na inauguração do Itaquerão. Essa daqui foi. Essa eu sei que você, quando ficou sabendo que a gente vinha aqui, falou pra mim, não, vocês não podem, eu tenho que colocar que tá faltando a camisa do Fluminense. Porque essa camisa, porque antigamente não tinha, eu não tinha, e essa camisa mesmo, você vê que tá até judiada. Essa camisa eu dei quando eu jogava, e eu tomei de volta, porque eu dei para um amigo meu, e ele veio para mim assinar, eu falei, não, essa camisa é minha, eu vou botar no meu museu, vai ficar no meu museu. Então, e essa é minha mesmo que eu usei. Então, lá no Fluminense, que fez parte da minha vida, que é a minha história, né? Foi um momento maravilhoso que eu passei no Fluminense. E essa daqui também é muito importante, porque essa aqui é a camisa quando eu completei 100 jogos, com a camisa da seleção brasileira. Foi contra a Alemanha Ocidental, até nós empatamos 1-1 e eu tive a felicidade até de fazer o gol. Essa aqui eu dei para o meu pai. Aí eu dei para o meu pai, está até marcado aqui, ó, em 77. Né, do meu 100º jogo, do seu filho, que eu não posso falar muito dele, não. Mas aí minha mãe chegava, e quando meu pai faleceu, a minha mãe falava, filho, tem uma camisa lá do Brasil. Tá, mãe, tá bom, deixa lá, depois eu pego. E toda hora mãe, pô, e ela me enchendo, né? Mãe, tá, um dia me encheu tanto, quando eu vi essa camisa, pô, puta, a camisa é uma relíquia, né? Porque, pô, é o marco da minha vida, né? E eu peguei e trouxe essa aqui. E essa daqui lógico, essa aqui é a única que me sobrou, a de 70. Essa aí é um dos jogos, não sei qual é o jogo, qual foi, você fala, foi o último, foi o primeiro, essa aqui foi em 1970. A tua intuição diz que é de que jogo, Riva? Quanto à Itália, tenho certeza que não foi. A não ser porque a gente trocava camisa no campo, no campo. Eu não vou chutar, eu não vou nem chutar, porque eu não sei, sinceramente, eu vou dizer para você. Foi contra a Tchecoslováquia, foi contra o Peru, foi contra o Uruguai. Eu sei que essa daqui, graças a Deus, sobrou. E essa aqui tem desse grande, né, dos maiores jogadores do mundo, né? Depois do Pelé, realmente encantou o mundo, que é Dom Diego Armando Maradona, que ele tem um carinho por mim muito grande. Então ele põe aqui, para mim, maestro, de toda mi vida es mais grande, Rivo, te quiero, Armando Diego Maradona. Ele realmente... Em que momento ele te deu essa camisa, Rivan? Onde foi? Isso aí foi o momento que eu fui
fazer o programa com ele, no Rio, que ele me convidou, e eu levei uma camisa minha para ele. Vou levar uma camisa minha da seleção, porque tem um camisa. E eu não sabia que ele ia dar uma camisa, e nós trocamos a camisa no programa, e ele me deu essa camisa, e eu dei a camisa da seleção para ele. E essa daqui é do meu time, né, também, onde começou minha vida. Eu tenho, se isso aqui, tudo que eu mostrei para vocês, o mais responsável por tudo isso foi a camisa, foi o Corinthians, onde que eu iniciei minha vida, comecei como garoto, e aí o Corinthians me deu uma oportunidade, o Corinthians fez eu ir para uma seleção brasileira, ser campeão do mundo. Então eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande por essa camisa aqui. E aqui, Rival? É a minha história. Essa aqui foi quando eu fui para a Arábia Saudita, né? Tem um livro aqui, o Rivelino, o Sheik de Riad, né? Com os príncipes, essa aqui é a camisa do Elal. E essa aqui, Vlad, essas medalhas, eu não vou dizer, essa aqui é da Rainha, são medalhas que eu recebi na minha vida toda. Essa aqui é da Arábia, essa aqui foi do campeonato da Rainha Elizabeth, ela teve no Maracanã, quando teve no Maracanã, entregando para o Pelé. Ela recebeu o Pelé foi no... Então, foi essa aqui, medalhas, são medalhas, tudo que... Ó, essa aqui é do Copa do Mundo, vamos dizer, essa aqui é da Copa do Mundo, tá vendo? Tem a da FIFA, ó, Copa do Mundo. Tem aqui também a medalha... A camisa do Real ficou só com essa, Rival? Só. Também não tinha do Eulau. E a camisa é diferente, né? É diferente. Legal a camisa. Então, tem um pouco a minha história, né? São tudo coisas. Isso aqui é do Corinthians, que eu ganhei uma medalha do Corinthians. Essa aqui é a faixa, né? De campeão em 75, quando nós somos campeão pelo Fluminense, que eu tinha guardado aí, eu reservei. E esse livro aqui é maravilhoso, Vlá. Esse livro eu faço questão de mostrar para você. Isso aí foi quando o Corinthians lançou poucas edições. Entendeu? Então tem essa foto que eu deixei justamente essa foto aberta, e essa aqui é uma medalha. Não tem a ver com isso, mas isso aí foi do... Isso aqui me parece foi contra o Santos. Parece aqui o Lelé. Parece, não sei. Agora aqui, Rival, troféus. O que você lembra aí? Conta pra gente, o que você acha mais importante? Tem esse troféu que eu recebi esse aqui no México, fizeram homenagem para mim. Em Pachuca, que eu fui receber lá no México. Tem essa chuteira que eles davam, né? O melhor jogador, que graças a Deus tem. Tem esse do Médici, que é muito bonito, esse troféu também, que é importante. Tem a bola de prata, tem aquela taça lá, que era contra o Milan, que nós jogamos um amistoso contra o Milan. Agora capitão eu fiquei. Tem vários troféus, tem as réplicas, né? Réplica de Copa do Mundo, né? Daquele lado que nós ganhamos, que está lá em cima, outro aqui. Tem vários troféus, tudo. Tem o troféu da Rádio Tupi. A Rádio e Tupi. da TV. Que tem aquela, tem três troféuzinhos. Eu perdi muita coisa, Blá. Sinceramente, antigamente eu não guardava tanto. Mas o que sobrou, pelo menos tem um pouco da história aí que fica marcado, né? Você se encontra um pouco com a sua história aqui, porque estava tudo, de certa forma, era impossível ver tudo ao mesmo tempo. Né? Hoje você... Essa é uma verdade. Porque tá um troféu estava guardado ali, muita coisa... Tudo guardado entre aspas, né? Mas tá lá, fica assim, larga lá, né? E hoje você tem essa felicidade de ver, você olhar, você vê tudo, né? Você vê, pô, isso aqui eu sei, eu ganhei, pô, que legal. Eu não lembrava daquele troféu, mas pô, sabe? Porque muito tempo, aí, pô, aquele troféu, você lembra aquele troféu? Aquele lá foi um bola de ouro que eu ganhei lá no Rio, até, no programa lá dos melhores lá. Muito bacana aquele troféu também. Coisa que você falou de poder ver
aquilo que ficava sempre guardado. O que tem aqui, Riva? Aqui é legal. Eu achei, pô, a mulher, a pessoa que fez negócio maravilhoso lá. Esses postalzinhos que você recebe, não é postal, como é que chama? Plaquinha, né? Placas, né? E às vezes você ganha naquela caixinha, você vai ganhando você vai enfurnando, você vai botando, você não vê, você não manuseia, você é difícil. E ela criou esse espaço aqui nesse lavabo e colou essa tudo homenagem, então, ó, né? Tem um monte de coisa aqui que Rivelino e demais craques, mas é só aqueles que os caras dão que eu achei bem bolado, eu achei maravilhoso, pelo menos tem pessoa que gosta. Pô, Riva, tem uma placa lá, o cara lá de não sei de onde mandou, que você deu de presente para você, que fez um presente. Essa aqui é a chave do México. Isso aqui que ganhamos no México. Isso aqui são gols. Isso aqui foi um gol no México. Isso aqui foi contra o Peru, em 70. Foi um gol que o Tostão ajeitou para mim, que eu bati a 3 dedos forte, que ela bateu na trave e entrou. Então, essa daqui foi 7-4 contra a Alemanha Oriental, que nós ganhamos. Tanto é que naquela foi falado muito que a Ocidental perdeu da Oriental para não enfrentar o Brasil em 74. E nós ganhamos de 1-0, foi o gol meu, é verdade. Esse aqui foi um gol fantástico que eu fiz no Fluminense contra o Botafogo, no Botafogo, uma tabela que eu fiz com o Manfrini, que ele já conhecia, eu ajeitei, ele ajeitou e ele ajeitou para a minha direita. Foi uma que eu peguei de 100 pulo e a bola entrou, fez um gol muito bacana, muito bonito. E esse aqui foi contra o Uruguai, em 70, que o Pelé ajeitou para mim, ele dominou, ajeitou e foi, acho, o terceiro gol. Aqui tem legal, viu, Vlad? Aqui é um pedacinho, tem umas coisas. Esses álbuns aqui, esse aqui é aquele, né, do Doriega, né? Do Rivelino. Aqui tem esses aqui que eu ganhei do Macho, meu outro filho, que eu achei bonito. Foi minha vida, né? No Corinthians, Fluminense e Seleção Brasileira, né? O Rivelino montadinho assim. Eu achei muito legal. Esse aqui a minha filha deu de presente para mim. Que eu achei. Esse aqui é uma coisa maravilhosa, Vlad. Por que acontece? Tem muito jornal, revista. Esse aqui é uma foto do Corinthians, porque ela botou uma do Corinthians e uma do Fluminense. E aqui a minha vida. Esse aqui é eu, meu pai. Então ela botou tudo assim, ó, tá vendo? Eu jogando no Corinthians, tudo foto do Corinthians, ó. Esse aqui era um italiano da Internacional que veio me contratar, que o Corinthians não me vendeu. Aqui eu do treino, você vê começando o Silva, Ferreirinha, olha eu contra o Santos, o Pelé, o Edu. Mas legal, o Mário Américo me carregando, eu machucado. Então tem esses álbuns, ó, eu e Dino Sani, esse aqui começou. Esse aqui foi o meu de campo que eu comecei com o Dino em 65. Dino Sani, grande Dino Sani, jogava. Isso aqui na seleção. Paulista? Seleção brasileira. Você me ligou Paulo César, isso aqui é Everaldo, o Chirol. Então, o que aconteceu? A minha filha teve a paixão de pegar tudo isso, só fez esses volumes todos lá. Então tem todos aqui, ó. E não foi programado para ela fazer. Tem isso aqui, ó, isso aí eu na seleção. Então isso aqui são tudo isso aqui, ó. Isso aqui, ó, jornais, ó, máquina, não sei o quê, ó. Isso aqui na seleção. Ela teve a pachorra de, ó, o Zagallo e o Rieu, Rivelino, a patada atômica, né? Esse aqui é lá de Stuttgart, da Alemanha, que eu ganhei lá. É presente. Esse aqui também, esse aqui foi, deixa eu ver, ó, o Roberto Rivelino. Como é? Foi não sei o quê, em 2010. Olimpíadas. Então, isso aqui são tudo presentes. Isso aqui é uma pedra do Maracanã. Maracanã. Você acredita? Do Maracanã destruíram, né? Porque eu tive a felicidade de jogar no Maracanã, que era realmente o maior estado do mundo, né? O Maracanã, que lindo, maravilhoso. Tá moderno, mas o moderno que não me agrada. Eu gostava do antigo. Você sente muita saudade no Maracanã, Riva? Pô, e o fosso. Porque quando você jogava, a galera mesmo, o torcedor era o fosso.
Ele de pé, com o radinho na orelha. E quando a gente fazia gol, eu não olhava pra cima, eu olhava pro fosso. Então tem aqui esses cartazes legais, eu recebi, até estava guardado, tudo enrolado lá. Estava tudo enrolado, guardado, porque é aquele negócio. Aí agora que você vê aberto, até eu fico feliz em rever. Isso aqui foi 70, né? Marcando 70, Riva 70, a Copa de 70, tem uns dizeres aqui, não sei. Bola de prata de revista Placar, 71, falando. Craque do time das estrelas da Copa do Mundo. Mas, graças a Deus tem um histórico aí, né? Muito legal. Tem essa aqui com meus 70 anos. E lá se vão 10 anos, hein, Riva? 10 anos já, daqui a pouco tá chegando aos 80 aí, mas graças a Deus chegando aos 80. Então muito bacana isso aqui. Logicamente, essa aqui é muito legal, muito bacana essa. Eu me vejo, sabe? É legal que eu falei, sou eu, né? Muito legal. Essa é de 70, né? Um número com muita história, 1970. E essa aqui é novamente de Dom Diego, né? Armando, foi o melhor que eu vi, meu ídolo sempre, Rivelino, Maradona. Ô, Riva, e uma patada atômica matando a bola com a direita? É, com a direita, aí engana aquilo, aí o cara pegou. É licença poética. Não, mas aí eu até eu dou um desconto para ele lá. Eu estou ajeitando para bater com a esquerda. Eu estou ajeitando com a direita para bater com a esquerda. Falhou o zagueiro com o Rivelino, atirou o Rivelino, bate no passe, gol! Gol do Brasil! Rivelino, perna esquerda na bola, violentamente contra o canto esquerdo. Entre tantas relíquias, a gente acabou vindo aqui conhecer o Memorial do Riva num dia especial. Um dia em que ele vai mostrar pra gente. Esse aí também como é que tá? Eu vou deixar você abrir, Riva. Eu vou abrir. Você abre e revela. Olha, só pra você mesmo, hein? Essa aqui é a peça mais importante, acho que é mais importante da minha vida. Temos da minha profissão, certo? Isso aqui deixa aqui. Olha o que eu vou revelar para vocês, em primeira mão, hein? Querido, isso aqui simplesmente é a réplica da Copa de 70, né? Do troféu, que ficou em definitivo para o Brasil. Essa aqui, ó. Essa aí é a medalhinha aqui. Essa aqui é a medalha do México que eles dão. E essa aqui foi o governo na época, acho que é o Abreu, até o governador, que deu de presente para cada tricampeão do mundo. Vai ficar num espaço especial que eu vou arrumar, que vai ficar que as pessoas que vierem vão ter a oportunidade de ver essa relíquia que não existe mais, porque acabou, né? Essa aqui é definitiva. Um espaço meu. E às vezes eu desço aqui sozinho, né, Vlad? Às vezes eu venho dar umas paqueradas olhando, relembrando, né, um pouco o meu passado, a minha vida. Né? São Jorge nascia o gênio, com a bola no pé, criava mil desejos. Rivelino. No Parque São Jorge nascia o gênio, com a bola no pé, criava mil desejos. Rivelino. Na segunda parte do documentário sobre os 80 anos de Roberto Rivelino, veremos o eterno craque revisitando 2 jogos lendários. Um clássico Corinthians e Palmeiras de arrepiar e um Brasil e Uruguai que deu muito o que falar. Uma grande plateia presente ao Morumbi para presenciar o jogo número 104
da série oficial entre Corinthians e Palmeiras, duas grandes equipes do futebol brasileiro. Corinthians é de Ado, Zé Maria, Sadir, Luiz Carlos e Pedrinho, Tião e Rivelino. Lindóia, Samarone, Mirandinha e Peri. A orientação do senhor Francisco Sarno, quando a partida é iniciada. E os primeiros lances se desenvolvem no campo do Palmeiras. Dudu retornando ao conjunto. Palmeiras é de Leão, Eurico, Baldock, Luiz Pereira e Dé. Dudu e Ademir, Fedato, Héctor Silva, César e Pio. Tem jogos que o filme passa pela cabeça, assim. A cobrança de falta, o Palmeiras para a área, Fedato na penetração, perigo. Tá aí o primeiro gol. César, um gol relâmpago do Palmeiras no Morumbi. A penetração de Fedato, de Ademir da Guia, o tiro de Ademir, a conclusão rápida de César. Princípio de jogo, Palmeiras 1, Corinthians 0. Se você analisar o Palmeiras, o time do Palmeiras já era meia academia. O time do Palmeiras era muito forte. E aquela coisa, e pegou o Corinthians, se você fez time por time, nós éramos bem inferiores ao Palmeiras. Mas ainda estava num dia maravilhoso. Foi um jogo aberto, um jogo maravilhoso. Rivelino cortando para Sadi. Foi Dudu, ganhou o páreo. Abre bem o jogo a Héctor Silva, uma penetração perigosa. Rolou para César, atenção. Tá aí o segundo gol do jogo. César, número 9. Palmeiras 2, Corinthians 0 no Morumbi. Esporte é cultura. E detalhe do gol, né? Primeiro gol, você vê, um tapa, acho que foi do Héctor Silva, meteu o Ademir, aí falaram que o Ademir era lento. Você vê na velocidade dele, foi meter o César 1-0. E outro gol, o Dudu fez falta em mim. E saiu o segundo gol do César. Realmente eu falei, pô, e era de... Aí você fica, a cabeça pensa um pouco nesse jogo, fala, pô, 2-0, tudo bem. Mas nós tínhamos de ir pro jogo, vai, vamos pro jogo e jogamos. Rivelino, observe o tempo de jogo, o placar é de 2-0. Boa bola de Rivelino, outra vez para Lindóia. Bom tiro. Rivelino tem feito uns lançamentos extraordinários para o ponteiro Lindóia, que está voltando aí no momento. Ele agora tirou bem. Eu me dava muito bem com o Adão. Aí ele colocou o Adão no meio e ficou eu, o Adão, a gente se conhecia mais. Morumbi, São Paulo, etapa derradeira de Palmeiras e Corinthians. Adãozinha, novidade na equipe corintiana, substituindo a Samarone. Marcado por Dudu, cercado por Dudu, Lindóia, Tião, Rivelino arremata. Rivelino. Que bem. Mirandinha, Rivelino. Na ponta esquerda, Peri. Tocou para Mirandinha, arrematou Mirandinha, linha de fundo. E você vê que o nosso time no segundo tempo está bem. Com a entrada do Adão deu outro dinamismo. Você vê o tapa de bola, tivemos condição de fazer um gol. E nós sempre acreditando, né? Partiu Rivelino. Leão defendeu. Mirandinha. Tá aí o gol do Corinthians. Mirandinha, número 9. Agora Palmeiras 2, Corinthians 1 no Morumbi. Aí que tá, você vê o lance, né? Se você for analisar, eu cavei a falta. Eu que fui para cima do Baldock. Entendeu? E nesse lance eu falei, pô, eu vou dar pancada em cima do Leão, quem sabe, né? Que pode, porque ele segurar e não vai. Ele pode largar. E o que aconteceu? Ele largou. Aí o Mirandinha teve a felicidade, entrou, fez o primeiro gol e merecido, né? Pelo que nós vimos apresentando no segundo tempo. Leivinha, camiseta número 16 na equipe do Palmeiras. Corinthians na penetração com Tião. Adãozinho, arrematando. Tá aí o segundo gol do Corinthians. Bela pancada do Adão. E realmente ele mudou a cara do jogo. Tanto é que fez um gol maravilhoso, deu um pombo sem asa, pegou um 3 dedos, que a gente fala, que o Leão não realmente indefensável.
Leivinha, de longe tenta. Palmeiras! Leivinha num pelotaço. Palmeiras 3, Corinthians 2, Leivinha. Tem impressão que não vai ficar nisso, não, hein? E depois nós temos um gol que acho que o único gol que ele fez na vida dele, hein? Que foi um gol lindo, maravilhoso, mas foi o único gol que o Tião consegue o empate aí. Tião, penetração feita, Tião, saiu do gol. Corinthians, Tião, número 5. 3-3 no Morumbi. Eu estava acabando de dizer que a coisa não ia ficar pelo gol do Leivinha. Aí estava o jogo aberto. Poderia ter sido Palmeiras, mas graças a Deus, pela felicidade nossa, nós que fizemos o quarto gol. Tenta a jogada pessoal, o arremate sai, Mirandinha vai arrematar outra vez. Tá aí o quarto gol! Sensacional! Corinthians, 4, Palmeiras, 3 no Morumbi. Sempre foi a minha maneira de ver, né? Em campo, eu sempre procurar fazer o meu melhor. Me dava o melhor, mesmo ganhando ou perdendo, eu procurava me entregar de toda maneira. Você vê o time do Palmeiras, era academia, né? Uma das academias do time do Palmeiras. Você vê os valores individuais muito fortes. O Palmeiras era muito forte mesmo. Rolando na área para Tião. Levantou, Mirandinha. Sobrou para Rivelino. Abriu para Peri. Atenção, perigo. Olha. Mirandinha vai receber pela direita. É uma rivalidade desde quantos anos? Não é quando eu joguei no Corinthians, eu joguei com 11 anos, quase no Corinthians. Quando era clássico Palmeiras e Corinthians, não era o que o pau comia mais, havia muito respeito. Mas o jogo sempre era pegado, né? Tanto é que nesse jogo, o Armando me expulsou injustamente, eu nunca me esqueço. Eu não fiz nada, como eles estavam ganhando, acabando o jogo, estavam segurando a bola, tocou, o Leivinho entrou duro em mim, eu caí no chão, mas não fiz nada. E ele me expulsou. Agora, enfim, fazer o quê, né? Sempre Palmeiras, sempre a rivalidade maior. Se eu pudesse ganhar, falo assim, você quer ganhar de quem? Sempre gostei de ganhar do Palmeiras. Já passamos do tempo normal. Corinthians 4, Palmeiras 3 no Morumbi. Natal, penetrando Natal. Vai Baldock, toma a bola do Natal. Armando a ponta. O final de um espetáculo, um derby simplesmente notável do Morumbi. E belo clássico. O importante foi o lindo clássico, né? Um belo clássico. Seleção brasileira, você está vestindo a camisa do Brasil, tá teu nome, né? Como vou dizer assim? É muito forte, né? Para mim, pessoalmente, eu tive a felicidade de vestir essa camisa por 123 vezes. Para mim é um sentimento muito grande. Toda vez que eu vestia, pô, mexia com você, né? Iniciada esta partida da Copa Atlântico no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Apita Romualdo, começa o jogo. Marco Antônio trabalhando. Seleção é totalmente diferente, realmente. Lula nessa jogada. Limpou para Rivelino. Zico encostou e recebeu. Boa passagem contra a Costa. Evitando o Thiago. Gil, dali. Rivelino. Zico tem boa chance para penetrar ali. Enéas. Rivelino. No corpo de Thiago. Quando tinha a bola eu já sabia. A primeira opção minha sempre era o Galo. Porque ele pegava essa bola, ele tinha o Enéas e tinha o 2 pontas. Então ele ficava esperto comigo, ele sabia que quando eu estava com a bola no pé, a possibilidade grande dele receber a segunda bola era enorme, porque ele já pegava e pela competência dele já fazia os 3 da frente jogarem. Torres na bola. É a chance do Uruguai. Abrindo o placar no estádio do Maracanã. Estava, nos parece, desprevenido o goleiro brasileiro. Meio frio ainda no jogo. E o Uruguai, através do seu ponteiro Torres, camisa 11, abre o placar do Maracanã. O Brasil vai forçar com o Toninho cruzando. Subiu Lula, devolveu Gonçalves.
A briga ali do ponteiro Rodrigues. Marco Antônio foi envolvido. Parece que ficou contundido o jogador brasileiro. E aí é a primeira briga já do jogo. Rivelino vai lá para a parada. Romualdo ameaça o médio Acosta. E já a primeira confusão da partida no Maracanã. O jogador do Uruguai pisou no Marco Antônio sem necessidade alguma. Por isso deu esse bafafá aí. E aquela puxadinha no cabelo? Eu dei pra puxar no cabelo pro cara, né? Falei, pô, meu, pra que isso, né? Sem necessidade alguma. É porque sempre teve, né? Até hoje. Hoje já diminuiu um pouco, mas antigamente a rivalidade realmente era muito grande. Nesse jogo você não só está com a 10, como você está com a faixa de capitão também. Também eles me deram, porque eu nunca fui chegado assim a capitão, mas me dava, tá, vai rir, vai. Aí eu era o capitão, porque eu peguei, né, depois que o Pelé deixou a seleção, graças a Deus eu tive essa felicidade de herdar a camisa do meu rei eterno, né? Realmente eu fiquei com a camisa 10, joguei até 7, 8. Então praticamente eu fiquei, depois de Pelé parou 70, depois teve os amistosos só que ele fez despedida, né? Mas eu praticamente fiquei até 78 usando essa camisa 10, que eu me sinto muito orgulho, muito prazer de ter vestido a camisa que foi nada mais, nada menos do maior jogador do mundo, que não vai ter outro igual. Rivelino chega. É Toninho quem desce. Dali mesmo, apita Romualdo Arpicílio. Quando tínhamos, pela nossa cronometragem, 44:30 da primeira etapa. Encerrado o primeiro tempo, Uruguai 1, Brasil 0. Era diferente desse ver o jogo, porque eles davam o espaço para nós, mas jogavam todo lá atrás, né? Então para penetrar é difícil, realmente. E eles marcavam bem, né? Ainda 1-0, eles estavam tirando proveito de estar ganhando, né? Recomeça o jogo no Maracanã. 1 para o Uruguai, gol de Torres. 0 para o Brasil, Copa do Atlântico. Atenção para esse toque de Rivelino para Zico. Zico passou, Roberto Dinamite perdeu a chance. A grande oportunidade para o Brasil empatar. Ainda o Brasil, Toninho. Cortou Ramírez. Descendo Lula. Boa jogada. Aí vai o ponteiro. Encontrou Zico. Virou, Dinamite, Gil. Bateu ainda Los Santos, Toninho. Uruguai 1-0. Rivelino. Boa jogada, passando por Acosta. No meio fica Gil. Rivelino. Legal, gol legal. Rivelino, camisa 10, empatando para o Brasil. Que nós já merecíamos, né? Já mandávamos no jogo, né? Bola brasileira, Rivelino descendo. 1-1, Brasil e Uruguai. Aí o autor do gol brasileiro. Isso aí foi uma partida que falou, se a gente conseguir fazer o gol de empate, a possibilidade de fazer o segundo é maior do que eles. Rivelino vai arriscar outra vez. Tocou de Los Santos. Olha o rebote brasileiro. Marcou Romualdo. Pênalti. Pênalti contra Roberto, comandante brasileiro. Bem apitado, o Romualdo acertou. O pênalti para mim existiu. Zico definido. Zico. É o segundo gol brasileiro no Maracanã. 27:30 da etapa final. Dinamite entrou bem. Eu já jogava demais o Roberto também, né? Artilheiro nato, né? Tem uma presença na área fantástica. Brasil 2, Uruguai 1. Dario Pereira. No corpo de Miguel. Fernando Morena. Morena. Olha que defesa. Keucian. Miguel. Excelente a defesa de Jairo.
Rivelino enroscou-se ali. Queossian. Olha aí, expulso. Expulso. O camisa 15 da equipe uruguaia. Cartão vermelho para ele. E você vê a entrada, né? Sem necessidade, mas é muito maldosa, né? A entrada foi maldosa, realmente. E o Romualdo só podia expulsar, eles queriam reclamar do quê? Zico na bola. Excelente jogada. Limpou tudo, bateu a Chagas. Zico passou por Ramírez. Falta! Que beleza! A melhor jogada desta partida, na nossa opinião. Zico, passando por 5 jogadores uruguaios. Rivelino agora parece que vai partir para a briga ali. Gonçalves vai sobre ele. Nova confusão generalizada no Maracanã. Pô, chutou, o Zico fez uma jogada maravilhosa, tudo bem, falta. O cara não se conteve, chuta a cara do Zico no chão. Pô, uma cara. Sabe, é um negócio sem nexo nenhum, meu. Você se revolta com essas atitudes, né? Rivelino, que estava brigando lá, acho que não tem condições psicológicas para a cobrança da falta. Marco Antônio, no corte! Olha aí a outra grande oportunidade brasileira. Mas um pouquinho ele fazia o terceiro gol. Apita Romualdo. Olha a briga. Confusão total. Ramírez vai sobre Rivelino que cai. Entrou Roberto. Confusão total no Maracanã. Notem a intervenção também do goleiro Jairo. O policiamento demora a chegar. Vou esperar que o Ramírez vai tomar essa atitude. Tanto é que o Ramírez hoje é meu melhor amigo. Eu falo com o Ramírez todo dia hoje. Tanto é depois eu estava jogando no Rio, ele foi jogar no Flamengo. Ele foi encontrar com o Ramírez. O que aconteceu com o Riva? Não sei. Eu estava bravo, chateado, mas, pô, amigo, eu não te fiz nada. A briga continua, o cidadão já perdeu o óculos ali. Com a saída agora da equipe uruguaia, saem também os dirigentes uruguaios. E é um final triste, lamentável deste jogo do Maracanã. Eu não tenho vergonha, pelo contrário, eu lembro. Um belo jogo, fiz um gol bonito, um gol importante, empatamos, depois buscamos a vitória. A sorte é que eu não apanhei, graças a Deus. São Jorge nasceu gênio, com a bola no pé, criava mil desenhos. Rivelino. No Parque São Jorge nasceu gênio, com a bola no pé, criava mil desenhos. Rivelino. Na terceira e última parte do documentário sobre os 80 anos de Roberto Rivelino, 2 grandes personagens. Um ídolo corintiano que diz com todas as letras que virou jogador de futebol por causa do Riva, e um outro que não seria exagero dizer, é o maior amigo que o futebol deu a Rivelino. A questão do Riva, assim, o Riva é o maior ídolo que eu tenho no futebol. Eu cresci ouvindo uma família toda corintiana, tios, tias, primos, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, todo mundo corintiano, e eu ouvia falar Corinthians, Rivelino, Santos e Pelé, porque eu nasci em 63. Então, eu fui ouvindo isso, mas eu não tinha visto ninguém. E 70 foi quando eu vi a Copa do Mundo. Bola cruzada para a área, falhou o zagueiro com o Rivelino, atirou o Rivelino, bate no passe, gol! Gol do Brasil! Rivelino! Perna esquerda na bola, violentamente contra o canto esquerdo. E eu acho que o Rivelino, não estou falando que os outros não sentiam, mas o Riva tem uma sensibilidade mais apurada. Então o Riva no campo demonstrava. No início do Rivelino, ele era um meia agressivo. Ele era um meia que
ia para cima, chutava de fora da área, entrava rápido, né? Ótimo passe, sempre teve ótimo passe e tal. Mas o Rivelino ele foi tendo algumas mudanças com o decorrer da carreira dele. Por exemplo, a segunda parte do Rivelino, que eu vejo é assim, cara, uma inteligência futebolística gigantesca, uma visão de jogo enorme e uma precisão no passe de longa distância. O passe de longa distância, naquela época tinha muitos caras, né, desse jeito. Pô, tinha o Gerson. O Gerson tinha um lançamento, mas o lançamento do Gerson era aquele mais clássico, sei lá, assim, a bola ia mais devagar. Eu lembro da matada do peito do Pelé, eu lembro do Jairzinho. Então, o Riva tinha aquele lançamento meio rasante, que mesmo sendo rasteiro, não dava tempo de ninguém colocar o pé na trajetória. Manfrini Rivelino, penetra Gil, chega Orlando, Gil tocando, a abertura do placar no Gigante do Arruda, no Recife. Eu lembro muito do ele com o Gil no Fluminense. Que o adversário estava atacando, o Gil ficava aberto lá na direita, o Fluminense voltava um pouco para marcar, o Riva ficava ali entre a área grande e o meio-campo, roubavam a bola, pá, no Rivelino, tum, no meio aqui em diagonal, e o Gil entrava, e era todo jogo, o Gil fazia 1, 2, 3, todo jogo, e fora as jogadas que não saíam o gol, que era o lançamento do Rivelino. Pô, aquele gol contra o Vasco foi impressionante, né, no Alcir. Teve 2 gols, teve um gol contra o América do Rio, que o América estava com a linha toda no meio campo, ele deu um elástico em ninguém, ele só deu o elástico para a bola passar para lá, e saiu desde o meio campo na cara do goleiro, acho que era o Rogério ainda, um goleiro do América, fez o gol. Pô, teve contra o Uruguai, naquele jogo que saiu a briga, ele fez um golaço também. Foi driblando todo mundo e bateu na gaveta lá. Então, quando chegava na intermediária adversária, o Riva chamava a tabela, que tem umas tabelas com o Paulo César na seleção e no Fluminense, bem legal, mas ele já pensava em definir a jogada, ele dominava a bola, dá para perceber no físico dele, no modo dele, no olhar dele, pela TV, hein? Que quando ele dominava na intermediária, ele olhava, mas ele estava pensando onde que ele ia passar para fazer o gol, né? E ele ia para cima mesmo. A agressividade que eu falo é essa daí. É aquela coisa de pegar a bola. Hoje os caras pegam a bola na entrada da área e toca pro lado. Toca pro lado, volta pro lado, vai pra lá, volta pro meio campo, volta pro zagueiro e volta pro goleiro. O Rivelino pegava a bola. O Rivelino, Zico, tem um monte, mas o Rivelino, especificamente, ele pegava a bola naquela intermediária ali e não existia mais dele para trás. É só dele para frente. Ou seja, movimentação de todo mundo, mas a cabeça dele era como que eu vou definir essa jogada. E aí ele arriscava umas jogadas assim incríveis, né? Tem gols incríveis. A Jairzinho, parece um bom ataque. Edu, Rivelino, atirando. Tá aí o segundo gol do Brasil. Rivelino! Mas assim, cara, as coisas marcantes do Rivelino são os jogos que eu assisti dele na arquibancada. Eu era torcedor de arquibancada. Era torcedor do Rivelino de arquibancada. Eu era, como era todo torcedor do Corinthians dos anos 70, antes dele ir embora, a gente torcia pro Corinthians e pro Rivelino. Eram 2 torcidas, né? Você torcia pro Corinthians ganhar, mas você torcia pro Rivelino pegar na bola para você ver alguma coisa legal acontecer, né? Mas nós, corintianos dos anos 70, eu tinha 2 atrações. Era torcer pelo Corinthians e torcer para o Rivelino, né? Independentemente do que ele ia fazer, né? O Rivelino, a gente sabia que ali era espetáculo. Podia sair uma puta jogada, um puta gol, mas podia sair algum lançamento, podia sair alguma coisa. Alguma coisa diferente sempre acontecia de legal pro futebol quando ele pegava na bola. A definição que eu tenho daquela época é o seguinte: eu fiquei revoltado que o Rivelino foi embora. Eu fiquei revoltado com o modo que ele saiu, do jeito que saiu e por que saiu, né? Eu entendo
muito, que foi ótimo para ele. Pô, ele foi pro Fluminense, virou ídolo no Fluminense, tá na seleção de todos os tempos, fez cada golaço, foi bicampeão carioca. Enfim, o Rivelino, Maracanã tem, né? Maracanã não é só mais não é só a casa do Zico, do Pelé, né? É a casa do Rivelino também. Grande bola de Kleber Gil, a chance, Rivelino para o Fluminense na sobra. Aí está o primeiro gol de Riva no Fluminense. 1 para o Fluminense, 0 para o Corinthians. Rivelino só foi substituído, entre aspas, num encanto da torcida do Corinthians, foi quando veio o Palhinha e depois quando se formou Sócrates e Palhinha. Aí a saudade do Rivelino com a camisa do Corinthians ficou um pouco mais distante. Toninho, boa descida, venceu Dirceu, bom cruzamento. Olha a bola para Rivelino, Manfrini. Rivelino de pé direito, é gol! 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 Rivelino! 4 minutos! Uma bomba de pé direito, no ângulo direito da meta de Wendel. Agora, Fluminense 1, Botafogo 0. Sempre achei que o Rivelino deveria ter ficado no Corinthians. Cara, se eu for pensar em Rivelino, eu coloco o Rivelino titular no Corinthians em qualquer geração. Pô, Riva, o lance é o seguinte. Você sabe o carinho que eu tenho por você, por todo mundo da Copa de 70, mas você é um cara especial. Você é um cara que me fez corintiano, que me fez me apaixonar pelo futebol e que me encantou, me encanta até hoje, porque eu fico olhando seus gols, suas jogadas no YouTube, eu vejo direto, vejo cada gol que eu nem lembrava que você tinha feito e eu vejo ali. Então eu quero te agradecer por você ter proporcionado para mim e para todos os corintianos, para todo mundo que gosta de futebol, espetáculo, né? O Rivelino não era jogador de futebol, o Rivelino era um artista da bola, né? Estamos juntos desde 65, né? Que nós nos encontrávamos, né, no Campeonato Paulista, né? Então, antes tinha as preliminares, né, que eram os jogos dos aspirantes. E eu joguei contra o Riva nessa época. Então, aí nós nos conhecemos. E depois, aí ele também subiu, eu subi. E na seleção, desde 67, mais ou menos, nós estamos juntos. Queria entender como é que a seleção afinou mais vocês, porque a coisa de clube sempre tem uma questão da rivalidade e tal, vocês estavam em times diferentes. Como é que foi isso, Edu? Bom, olha, a seleção é legal porque você se encontra com o pessoal, entendeu, de outros clubes, mas não tinha tanto essa rivalidade quanto tem hoje, entendeu? Então, na nossa época, nós éramos amigos, como somos até hoje, entendeu? Então, não tinha problema, dentro de campo é cada um defendendo o seu. Acabou o jogo, a amizade era legal, bacana, não tinha essa de... Não, que não posso conversar com ele, não. Era muito legal.
do Riva, né? Com os comentários, né? Pô, tem um garoto lá no Parque São Jorge que tá detonando e tal. E ele subindo também no Campeonato de Aspirantes, então o público, inclusive os torcedores, aliás, eles iam antes para ver os jogos da preliminar, porque também eram jogos fantásticos, tinham os jogadores subindo, pô, extraordinários, entendeu? Então o pessoal já ia antes para ver os jogos do aspirante, que eram as preliminares. Quando nós jogávamos, a gente só visava o gol, olhar para o gol, tentar fazer jogada para deixar os nossos companheiros na cara do gol, fazer o gol. Então a gente só jogava para frente, só olhava para frente. E o Riva, a visão que ele tinha de jogo era uma coisa extraordinária. Então, daqui ele colocava o cara na cara do gol, um toque, 2 toques na bola. E ele, como ele tinha muita habilidade, e ele tinha facilidade para bater, porque não são todos que têm essa facilidade para bater na bola, como ele batia, entendeu? Então, ele criou aquilo e depois veio, né, o elástico e aquelas jogadas que ele fazia. Ele com 2 toques na bola, ele colocava o companheiro em condições de faz. Já agora Rivelino vai buscar a canhota. De curva, é gol! É gol! Veja o Rivelino! Nós temos uma amizade muito grande, nós somos praticamente tratados como, nos tratamos como irmãos, entendeu? Inclusive, né, quando ele jogou, entrou, né, na minha posição na Copa do Mundo, né, de 70, aí ele, eu quero jogar, é lógico que ele queria jogar, né, o treinador, depois o Chirol chegou para mim e falou, vai testar o Rivelino na ponta esquerda. Como vai testar o Rivelino? O Rivelino vai testar? Vai jogar. Com a facilidade que ele tinha e a habilidade que ele tinha, o futebol gigantesco, né, que ele tem, então vai jogar. E desde então a nossa amizade sempre foi assim. Tanto é que na apresentação do treinador nós estávamos sempre juntos, né? E na apresentação desse novo treinador aí, que eu não cito o nome, aí o Riva sentado do meu lado, eu falei, não jogo mais. Aí ele, como? Falei, não vou jogar mais, tu vai ver, não vou jogar mais. Ele, pô, você que está livrando a cara da gente aqui em todos os jogos e tal. Falei, mas não vou jogar mais. E realmente não joguei, né? Estava no grupo, e isso é importante, né? Joguei um jogo só, mas e é interessante, até o Riva dando entrevista, de vez em quando ele fala isso, né? Ele fala, poxa, tocando hino nacional, eu ali no meio, né, perfilado ali, e eu olhava para o banco e via Edu e Paulo César Caju. Ele dizia, pô, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas ele queria jogar, né? Então tinha que jogar. E foi muito bem, isso aí. O que nós queríamos era ser campeões mundiais. Dela que ele dava, a rosca que ele dava na bola. Então, quando a bola vinha da direita para a esquerda, ele na meia esquerda, aí ele gritava, vai, eu fazia isso aqui e voltava. E ele dava aquela rosca, né? Mas quando eu fazia isso aqui, voltava, o lateral me acompanhou, né? Eu voltava e ficava esperando, a bola vinha no meu pé. Aí eu falei, pô, agora eu tenho que fazer uma graça também, né? Então, mas era muito legal. Aí entre os gênios do futebol. Está no meio. Os destaques do futebol, ele está no meio. Aí, meu caro amigo, pô, parabéns, felicidade, tudo de bom para ti, que Deus o abençoe sempre, que você continue sendo esse cara aí. Tá? Maravilhoso e fantástico como você é. Abraço, um beijo, meu querido. Fica com Deus. A seleção canarinho, seu lar, a Copa do Mundo, craque a brilhar. E
Rivelino, com toque divino, o elástico que encantou o Brasil. Do Corinthians ao Flu, ele brilhou no Maracanã. A história marcou. E lá na MLS, seu futebol estava bom. E lá no campo, sempre a jogar, o craque sorria ao ver os passarinhos voar. Seu amor pelo futebol e pela vida faz de Riva uma lenda viva. Rivelino, com o toque divino, o elástico que encantou o Brasil. Do Corinthians ao Flu, ele brilhou no Maracanã. A história marcou. O Fluminense, seu futebol inspiração, com passe e drible, o time cantava contra o Vasco, o Maraca explodiu. O elástico do Ancir, todo mundo bateu palmas. Goleiro Andrada não teve perdão. Rivelino fez gol e calou os Cruz Maltinos. A seleção canarinho, seu lar, na Copa do Mundo, craque a brilhar. Rivelino, Rivelino, com um toque divino, o elástico que encantou o Brasil. Do Corinthians ao Flu, ele brilhou